Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Beshalach, ao enviar. Como nós estamos fazendo neste ano todo, vamos começar pela Brit Hadashah, que está lá em Apocalipse 19:1 até o 26. É um texto super grande. Não vou ler todo, tá? Vou ler só um pedaço aqui para a gente poder ir fazendo os encaixes que nós precisamos para que nós possamos falar um pouco da Parashá, ok? Diz assim: e depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão dizendo: aleluia! Salvação, glória, honra, poder, seja ao eterno nosso Criador, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois fez justiça da grande fornicadora que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e o seu fumo dela sobe para todo sempre. Vamos parar aqui porque tem muito conteúdo aqui para a gente poder falar sobre Apocalipse, mas eu quero fazer um paralelo lá com o Êxodo. Logo que os israelitas saíram de lá, do Egito, eles começaram uma caminhada. E essa caminhada deu a eles oportunidade deles poderem ver já muitos milagres. No final da grande tribulação, nós vamos ver um número muito alto de milagres. Lógico que durante a grande tribulação vamos ver também inúmeros milagres. Nós não, porque eu não quero estar aqui. Se alguém crê que quer ficar na grande tribulação, que o Eterno te abençoe. Fique na Shalom e suporte passar por tudo que vai acontecer na Terra, porque eu creio que eu não vou ficar. Então, falando sobre isso, nós vemos que quando a grande Babilônia, que é esse sistema romano, né, que vai ser julgado, que tem influenciado todo mundo e tem levado as pessoas a pecarem contra o Eterno, de uma forma até grotesca. Eles têm pecado contra o Todo-Poderoso. E aí, nós temos aqui também uma coisa assim, bem interessante. Quando acontece a vitória na terra, há júbilo no céu. Interessante isso, né? Interessante que as pessoas vão se alegrar aqui, mas lá na eternidade vai haver alegria. Por conta da vitória do Senhor, de forma assim arrasadora, sobre os poderes das trevas. Então isso é muito interessante porque mostra pra gente como o Senhor conecta as coisas e já nos diz: olha, vai haver alegria. A alegria vai ser geral pela nossa vitória, porque eu creio que o Senhor envolve os seus filhos nessa vitória. Se nós hoje estamos de pé, caminhando com Yeshua, é porque somos vitoriosos. É porque nós estamos andando num caminho e num determinado passo, digamos assim, devagar, mas sempre seguros, mantendo a nossa salvação, retendo aquilo que o Senhor nos entregou, para que nós tenhamos condições também de caminhar mais profundamente com Ele em nome de Yeshua. E uma coisa interessante é que lá na eternidade está escrito assim: e os 24 anciãos e os 4 animais lançaram-se sobre os seus rostos e adoraram a Elohim, que estava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono dizendo: louvai a nosso Criador, a todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E eu ouvi como uma voz de uma grande multidão, e como o ruído de muitas águas, e como voz de grandes trovões, dizendo: aleluia, pois o eterno Criador, Todo-Poderoso, há reinado. Irmãos, esse texto é muito impressionante. Ele é muito impressionante porque ele mostra pra gente uma reação nos céus de algo que está acontecendo aqui na terra. Eu acredito que quando Israel foi liberto do Egito, deve ter havido alegria nos céus. Rabino, por que você acredita isso? Porque o processo de redenção estava entrando na sua culminância. Eles
estavam sendo já desligados fisicamente do Egito. Então eu imagino, não está escrito em lugar nenhum, irmãos, eu nunca li isso, em lugar nenhum, nem na tradição rabínica eu nunca li. Se alguém leu, por favor, mande para mim a fonte. Mas eu acredito que houve essa alegria, esse júbilo nos céus. Então, quando isso acontece, uma coisa interessante, tem aqui uma palavra que ela está se repetindo, duas, né? Amém e aleluia. Mostrando que há essa fusão, tá? Essa completude entre essas duas palavras. A palavra amém, no nosso site, né, no shemaisrael.com, tem explicado direitinho essa palavra. Ela é um acróstico dela, Melech Neeman, Deus meu rei é fiel. Mas no livro de Apocalipse diz que Yeshua é a testemunha fiel e o amém. Então, na realidade, esse louvor está indo para Yeshua também. E aleluia é um outro louvor que está indo para ele. Então, no final das contas, o nome dele está sendo engrandecido aqui. Por quê? Porque tudo isso só está acontecendo por conta das ações dele, lá no princípio da criação, depois em todo o processo de preparação da redenção, a criação do povo de Israel com Abraão, depois a redenção agora do Egito, até o processo que culminará naquilo que está escrito no livro de Apocalipse. Então toda essa preparação, todas essas ações divinas feitas por Yeshua vão culminar aqui. Então toda a glória tem que vir para ele, porque enquanto está glorificando e honrando o nome dele, o nome do Pai está sendo honrado juntamente, ok? Então, esse momento aqui está sendo um momento glorioso para a nação de Israel também, porque está escrito aqui, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se preparou. E foi-lhe dado que se vista de linho finíssimo, puro e resplandecente, porque o linho finíssimo são as justiças dos santos. Olha que coisa interessante, o justo, aquele que é santo, ele se veste de linho finíssimo. Ele tem obras. Ao contrário do que o pessoal pensa por aí, nós não precisamos fazer boas obras. Precisamos sim, viu? Na Torá está escrito, na Brit Hadashah está escrito, e nós temos que fazer boas obras. Nosso querido Yaakov, o Tiago, fala disso, ele diz que a emuná, a confiança no Senhor, sem obras, não adianta nada. Adianta eu dizer assim, eu tenho uma emuná, uma confiança no Senhor, uma fé sobrenatural. Mas eu não obedeço, eu não faço nada para ninguém, eu não ajudo ninguém, eu sou arrogante, mas tenho fé. Adianta alguma coisa? Não. Aqui tem um povo que vai colocar vestes lindíssimas, mostrando os atos de justiça destas pessoas enquanto estavam aqui na terra. Eles vão se preparar para algo maior. E eu quero agora te mostrar também uma outra coisa. Eu vou dar um pulo na Paraxá para mostrar para você que coisa tremenda, porque o Senhor pegou e disse para Moshe que eles não deveriam ir pelo caminho que todo mundo ia, né? O Senhor estava escolhendo para eles um caminho. Olha que interessante isso. Está escrito assim, Êxodo 13:17, diz assim, ora, quando o faraó deixou ir o povo, Elohim não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Elohim disse para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho para seguir. Aqui tem uma mensagem muito interessante. O Senhor conhece todos os caminhos. Então, quando Ele te mandar por algum caminho, simplesmente siga, ainda que seja mais longo. Por quê? Porque existe um caminho que todo mundo está indo, que é esse caminho da terra dos filisteus. Todo mundo vai por ele, todo mundo faz aquilo.
Mas existe um caminho que você não vê aquilo que eles estão fazendo, você contorna aquelas situações, aquelas guerras que estão acontecendo entre eles. Com que objetivo? Com o objetivo de se poupar. De não querer dizer assim, eu vou largar o Senhor e vou voltar. Amados, quantas vezes aconteceu isso? Quantas pessoas voltaram e deixaram o caminho do Senhor para trás? Por quê? Porque olharam para o mundo e disseram assim, que nada, eu vou voltar. Eu vou largar isso e vou voltar. Olha que coisa interessante, a Parashá começa com esse versículo e ela fala sobre algo muito interessante, porque esse caminho que Israel vai receber é uma trilha indireta. Está escrito aqui na Torá, pelo caminho do deserto para o Mar Vermelho. Então, eles estavam bem preparados quando eles deixaram o Egito, diz a Torá. O que é esse caminho do deserto? Olha que interessante, irmãos. Esse caminho do deserto é um caminho diferenciado. Ele não é o mesmo caminho que o mundo toma. O primeiro ato do Senhor após libertar Israel: vou levar vocês para o deserto, porque no deserto vocês serão provados e aprovados pelo Senhor. O deserto será o lugar onde vocês aprenderão a desfrutar de grandes milagres, de grandes moveres. Vocês verão coisas tremendas no deserto. Somente ali vocês vão desfrutar isso. Se vocês fossem pelo outro caminho, no outro caminho não existe isso. Então, há um caminho que o Senhor nos coloca, que esse caminho está conectado com todas essas ações celestiais, incluindo grandes milagres que vêm sobre a nossa vida, para que nós possamos, então, não só desfrutar disso, mas aprender a entender quem é o Senhor na nossa vida. E isso é muito interessante, irmãos, porque o Senhor, ele precisa se dar a conhecer a nós em meio às dificuldades. Rabino, por que as coisas têm que ser difíceis para a gente poder aprender? Porque, infelizmente, nós somos assim. Quando está tudo bem, nós afrouxamos. Está tudo tranquilo. Não precisa de nada, não. Está bem, Senhor, está tudo jóia, maravilha, Baruch Hashem. Só que não é assim. O Senhor precisa que eu e você tenhamos essa postura de estar sempre conectados com Ele e de uma forma séria. É para obedecer, vamos obedecer direitinho, vamos chegar ao extremo, vamos ser chato para obedecer. Rabino, mas a gente não pode ter alegria e tudo. Mas pode, vai ter alegria, mas sem pecar. Você entendeu que não precisa de pecado para ter alegria? É isso que a palavra fala. Então, eu e você temos uma obrigação, que é manter a nossa vigilância. Se eu e você não mantivermos a nossa vigilância, de que vai valer tudo que nós vamos passar? Aí passou por uma dificuldade, passou por isso, passou por aquilo, lá no final se perde. Adiantou? Não teria sido melhor ficar no mundo? Você entende onde eu quero chegar? Israel está sendo colocado num caminho aqui para que eles sejam provados. Os filhos de Israel já viram milagres, mas eles vão ver muito mais. Eles viram o Egito sendo punido, agora eles vão ver as coisas acontecendo com eles, diretamente com eles. Eles vão ver grandes milagres diante dos seus olhos. Então, é necessário que o nível mude. O juízo foi lá com eles, não me tocou, já é um milagre. Mas a gente acostuma com isso, fala assim, o Senhor está me protegendo, meu, está tudo tranquilo. Para que eu vou me preocupar? Só que durante a caminhada agora, o que vai ocorrer? Agora vão começar a aparecer os problemas. Porque no meio do povo subiu
uma mistura de gente. Essa gente que está misturada e que não fazem parte do povo de Israel, eles foram porque eles disseram assim, nós não vamos ficar aqui. O Egito está arrasado, está acabado, esse povo está indo, nós estamos vendo tantos milagres acontecer, vou com eles. Acho que eu vou tomar uma decisão legal e vou com esse povo aí. Só que nós vamos ver pela Torá que esse povo que sai junto vão ser aqueles que incitarão Israel a pecar. Eles vão ser os primeiros a se levantar. Então, muito interessante isso, mas muito interessante isso. E aí nós vamos agora dar uma caminhada para a gente perceber o que mais aconteceu aqui. Eles foram para o Mar Vermelho, tá? Yam Suf. E eu quero mostrar para você também aqui algumas curiosidades sobre isso, porque há um entendimento que nós temos sobre isso, e aí a gente precisa examinar isso mais de perto. Só que antes de examinar isso, eu quero te mostrar uma outra coisa. Moshe levou consigo os ossos de Yosef, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Elohim vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Pergunta, Moshe tinha a obrigação de procurar os ossos de Moshe? De Yosef? Moshe tinha que procurar os ossos de Yosef? A resposta é não. Ele não era obrigado. Mas veja bem, havia um juramento em aberto. Moshe era um grande líder, ele sabia que ele não poderia deixar com que um juramento ficasse pendente ainda mais, sendo feito por quem foi. A pessoa que solicitou isso foi um dos grandes líderes, a pessoa responsável por Israel ter sobrevivido ali no Egito. Então, ele vai atrás desses ossos, ele pega os ossos de Yosef e leva junto com ele para transportá-lo para Canaã. Parece uma loucura. Vai ter gente que vai morrer no deserto, mas os ossos de Yosef entram em Canaã. Olha que coisa interessante. Ele vai para o Olam Rabá, ele vai para o mundo vindouro, e os seus ossos vão para Canaã para cumprir a promessa que havia sido feita. Meu pai, que coisa extraordinária essa! Pare para imaginar isso, a grandeza de Moshe, e também o cuidado que o Eterno teve com Yosef, de permitir que a sua alma fosse com ele, no Olam Rabá, no mundo vindouro, mas os seus ossos fossem cumprir o propósito que havia sido feito dele retornar para a terra. Irmãos, isso é muito tremendo. Ainda depois de morto, a promessa é cumprida. Meu pai, isso é muito intenso. Isso mostra para mim e para você que quando o Senhor promete algo, ele move circunstâncias, pessoas, para cumprir aquela promessa específica. Ele traz gente de longe até a sua frente para fazer cumprir a promessa que ele te fez. Aleluia! Então, nós precisamos parar para pensar nisso. Israel agora está saindo como uma noiva, ataviado, pronto, todo bonito, as mulheres, os homens, indo em direção ao noivo, a se encontrar com seu noivo celestial. Puxa vida! Olha só, eu quero te mostrar também um fator aqui que é muito lindo e que nós não prestamos atenção. Está escrito assim, Êxodo 13, 21, e o Eterno ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem
dia e noite. Vamos lá então. Primeiro que aparece aqui é o tetragrama. O tetragrama eu já falei em outros vídeos, eu me torno aquilo que me torno, eu serei o que serei. Então aqui o Senhor vai se tornar para eles a necessidade deles. Qual era a necessidade desse povo? Ele vai se transformar numa nuvem. No deserto, irmãos, o calor é muito grande. Tá? O mínimo que você tem lá são 40 graus. Agora você imagina uma pessoa caminhando no deserto debaixo de um sol desse. Não tem condição. E à noite acontece um fenômeno chamado inversão térmica, em que vem um vento e o calor que era de 40 graus, a temperatura cai para 10. E com vento. A sensação térmica é realmente terrível. E aí, você pensa assim, puxa vida, então quer dizer que havia ar-condicionado e depois um fogareiro para esquentar eles? Exatamente. Mas tem um outro detalhe aqui que eu preciso salientar com você. Aqui está escrito que eles caminhassem, para que eles caminhassem de dia e de noite. Pergunta: quem é que aguenta andar dia e noite sem parar? Só se a pessoa estiver debaixo de um grande estresse. Como é que eles conseguiram caminhar dia e noite? Estou falando de homens, mulheres, crianças e animais. Vamos matar esse segredo aqui? Vamos mostrar para você onde é que está o segredo? Eu acabei de falar agora sobre o tetragrama. Eu me torno aquilo que me torno. Além do Senhor se tornar o ar-condicionado com uma cobertura sobre, que não permitiu que o sol escaldante torrasse ninguém lá. E uma lareira portátil para eles, ele se tornou força e energia para cada uma das pessoas, inclusive para os animais. Havia um mover, havia uma unção que fazia com que eles se tornassem fortes. Eles podiam caminhar de dia e de noite e ninguém sentia nada. Pelo contrário, eles se sentiam bem para continuar na sua caminhada. Aí eles vão andar e vão chegar num determinado lugar que está aqui em Êxodo 14, do 2 ao 5. Aí eu quero mostrar para você agora como o diabo coloca marcos, tá? Locais onde ele tem os pontos de contato no mundo espiritual. Vou mostrar para você, tá aqui no texto, diz assim: fala aos filhos de Israel que se voltem e acampem diante de Pi-Hahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Tsefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá, e glorificar-me-ei em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Eterno. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos saísse e deixasse nos servir? Vamos por partes então. Primeira coisa, nós temos aqui a localização geográfica. Eles ficaram no acampados diante de Pi-Hahirot. O que é Pi-Hahirot? Literalmente significa a Foz da Liberdade ou a Baía da Liberdade. Então aqui haveria um lugar onde eles estavam caminhando para a liberdade. Então, aqui é um local muito interessante porque esse lugar tinha 2 pontos ali. O primeiro ponto era Migdal. Migdal significa torre. Havia uma torre de vigia ali que estava de frente de Baal-Tsefon, que era o deus do norte. Então, olha só que interessante. Esse era um ponto estratégico onde a Baía da Liberdade estava ali,
Havia um lugar para que eles pudessem ser libertos, mas tinha uma torre de vigia e o Deus do norte estava ali para impedir que eles ou qualquer outra pessoa pudessem escapar. Aqui tem um nível de batalha espiritual. Então tem demônios aqui que foram colocados naquele lugar para guardar geograficamente esse local específico, para que os inimigos deles não escapassem. E aqui, o povo do Eterno está passando por ali, vai passar por ali. E é uma coisa interessante, irmãos, que eles acampam ali. Quando eles acampam ali, quem é que está com eles? Nós lemos ali que o Senhor, que o tetragrama estava com eles. Se o tetragrama está junto com eles, eles devem estar com os anjos poderosos que estão ali. Querubins, anjos de guerra que estão ali armados para poderem conduzi-los à sua vitória. E agora? O que fazer? Agora eles estão aguardando para ver o resultado, porque o rei do Egito foi avisado e está vindo para caçá-los. Vamos ver o que vai acontecer. Quando o povo recebe a notícia de que o rei do Egito está vindo, o faraó está vindo, um alvoroço começa. Veja bem, olha que interessante que o povo fala. Não é o povo, alguns do povo. E disseram a Moshe, foi porque não havia sepulcros do Egito que de lá nos tiraste para morrermos desse deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Pergunta, quem está falando isso, você acha que são os judeus ou aqueles que vieram infiltrados? Os judeus sabiam da promessa. Os judeus sabiam que eles estavam num processo de redenção. Esse povo aqui, que está agora com medo do que vai acontecer, certamente não são os judeus, mas são aquelas pessoas que vieram junto e agora eles têm medo. E eles estão extremamente preocupados com isso. Aí Moshe vai dar uma palavra que é a síntese do que o líder deve fazer, né? Uma palavra muito tremenda aqui. Está escrito assim: Moshe, porém, disse ao povo, não temai, estáis quietos e vede o livramento do Eterno que hoje vos fará. Olha o restante desse versículo que diz, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Eterno pelejará por vós e vós vos calareis. Uau! Veja bem, algumas pessoas geraram um burburinho no meio do povo. Começou a haver insegurança. Misericórdia. Será que você percebe que esse povo que está em igrejas, congregações, sinagogas, que começa a estar insatisfeito ou preocupado com alguma coisa, começa a falar e gerar insatisfação? Olha o que eles fizeram. Eles geram esse mal-estar em meio ao povo. Mas tem um líder. E o líder aqui, ele é Moshe. É o camarada que está no controle, está conectado com o Senhor, sabe o que está acontecendo, e ele diz assim, não temais, fica quieto. E vede o livramento do Eterno. Tem um segredo aqui que eu quero te mostrar. Aqui a palavra livramento é o termo Yeshua. Ou seja, o que Moshe estava dizendo? Vocês vão ver o Yeshua do Eterno que vai pelejar por vocês. Aleluia!
Meu pai, que coisa linda! Aí vamos dar um pulo de novo lá para Apocalipse, que no livro de Apocalipse diz que Yeshua vai se assentar num cavalo branco, e é o texto que nós iríamos ler, diz que ele vai, olha só, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele se chamava o Fiel e Verdadeiro, que em justiça julga e batalha. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E tinha um nome escrito qual ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue. E seu nome se chama a Palavra do Eterno. Lá no Egito, essa pessoa se manifestou. Aleluia! Para poder vencer. E ele lutou contra os egípcios. Gente, isso é muito lindo. A Torá mostra que houve uma aparição de Yeshua lá para poder lutar contra os inimigos. A palavra lutar em hebraico, ela significa lutar, combater, mas ela diz respeito, dentro da tradição judaica, ao papel do Eterno nas batalhas de Israel. Então, cadê principado, cadê potestade, cadê o Senhor do Norte lá, cadê o vigia da torre? Ele já passou por cima de todo mundo, ele está lá esperando os egípcios chegarem para poder finalmente acabar com eles. Olha só que espetacular que é olhar a Bíblia sobre esta perspectiva e compreender que o que aconteceu aqui vai se reproduzir no final da grande tribulação. Imagine Israel desesperado. Os inimigos se acamparam contra Israel e vão dar a pancada final para destruir a nação. Yeshua olha e fala assim, vamos dar uma voltinha ali que nós temos que resolver uma questão. Ele se assenta no cavalo branco e vem. E a gente sentado em cavalos brancos só para dar apoio a Yeshua, dizendo, vai Yeshua, dá mesmo, bate. Aleluia! E Yeshua, então vencendo os exércitos daqueles que vão se levantar para matar o povo de Israel, da mesma forma que aconteceu neste evento aqui em Êxodo. Dizem que a história não se repete. Mentira. Olha a história se repetindo aqui. E é lindo, irmãos, a gente ver que eles precisavam dar um jeito de atravessar o local onde eles estavam. E o Eterno diz para Moshe assim, Êxodo 14, 15. Então disse o Eterno a Moshe, por que clamas a mim? Porque o povo começou a apertar, né? Moshe, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer e tal? E a ordem é, diz aos filhos de Israel que marchem. Porém, os egípcios estavam lá atrás e na frente tinha o mar. Como é que vai fazer? E aí, é muito interessante isso, porque Moshe vai levantar sua vara, seu cajado, né? E estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Então, aqui, a gente vai ver uma coisa espiritual muito intensa, a autoridade que Moshe tem quando o Eterno dá para ele um comando. Então veja, não é fazer isso de qualquer jeito, a qualquer hora e em qualquer lugar. Porém, quando nós fazemos isso, baseados numa ordem vinda da eternidade, e nós recebemos tal autoridade, é só fazer porque a coisa vai acontecer. Por isso é tão importante seguir os conselhos de Rabino Shaul, que ele diz que nós temos que andar no Espírito. O que é isso? O que é andar no Espírito? É ouvir a voz do Espírito Santo e ficar atentos para fazer só o que ele manda. Ok? Não é para a gente fazer a mais e nem deixar de fazer.
mas a gente fazer só o que ele manda. Porque quando nós caminhamos nessa direção e agimos assim, o resultado é um milagre. E isso aqui é muito tremendo. Por quê, irmãos? Porque nós vamos ver isso acontecer aqui. Hoje nós só não estamos vendo mais milagres acontecerem. Porque muitos têm se acovardado. Na hora que o Senhor dá uma ordem, a gente fala assim, não, Senhor, eu não tenho condição de fazer isso. Nós precisamos ter mais coragem, porque o Senhor deu a Adão, quando ele foi criado, autoridade sobre a terra, física, o planeta. A espiritual estava com ele, porque ele era um homem perfeito. Então entenda que nós precisamos fazer isso. Nós vamos restaurar isso nas nossas vidas, para que nós tenhamos condições de, quando estivermos diante de uma situação, usarmos a autoridade espiritual que nós temos para poder mexer no mundo físico. Mudar uma circunstância, uma situação, trazer um livramento, trazer uma cura. Entendeu? Então nós precisamos fazer isso. Eu fico imaginando Moshe olhando para o mar, e ele não pode pensar muito, ele teve que pegar a vara dele e levantar, e quando ele fez isso, o que aconteceu? Começou a soprar um vento, e ele abriu o mar. Lembra que eu falei para você que o mar se chamava Yam Suf, Mar Vermelho? Muito bem. Essa palavra em hebraico, essas duas palavras em hebraico, elas podem ser lidas também como En Sof, que significa um mundo infinito. Naquele momento em que Moshe levantou o seu cajado, o que ele estava fazendo? Ele estava abrindo um portal no mundo infinito, e esse portal estava afetando fisicamente o que estava acontecendo na Terra, ou seja, o mar se dividiu, tá? E aí, a gente vai perceber que tem uma conexão, então. Eles estavam atravessando, saindo do Egito para o mundo infinito. Eles vão poder ter acesso ao mundo infinito. E aí a pergunta é, como isso aconteceu? Isso a gente não tem resposta. Mas uma coisa eu sei dizer para você, que houve um milagre, a divisão do mar aconteceu, e quando a divisão do mar acontece uma coisa assim, muito interessante, porque o livro de Êxodo diz assim, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que um em toda a noite não se aproximou do outro. Então, quando o mar se abre, a gente vê nos filmes de Hollywood, abre uma passagem longa de um lado ao outro. Só que quando a gente pega o texto em hebraico, diz que as águas foram partidas. Mas onde é que diz que elas foram partidas? Tem um texto lá no livro de Salmos, Salmo 136, 13, que tem a chave para a gente entender como se deu esta abertura do mar. Está escrito assim, aquele que dividiu o mar vermelho em 12 partes, porque a sua benignidade é para sempre. Então a palavra aqui, em hebraico, é Legodzer Yem Suf Ligedzarim Ki Leolan Hasdov. Ligedzarim significa em 12 divisões. A letra Lamed é a 12ª letra do alfabeto hebraico, e Gedzer significa dividir. Só que Gedzer está no plural. Então houve 12 divisões, as partes são 12 partes, conectando com a letra Lamed. Então, isso mostra para a gente uma coisa interessante, que cada um dos filhos de Israel entraria
pela divisão da sua tribo. Ok? Eu estou indo devagar para você entender esse mover. E aí, nós temos uma coisa muito linda. Porque eu falei para você que foi aberto um portal para o infinito. Quando nós tomamos o livro de Apocalipse, está escrito que a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, né? Ela vai para uma cidade chamada Hadashah Yerushalayim, ou Nova Jerusalém, tá? Está escrito assim: e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos nelas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Isso está em Apocalipse 21, do 9 ao 12. Se as 12 portas que estão na Nova Jerusalém estão conectadas às 12 tribos, isso significa que para entrar lá tem que ser de uma das 12 tribos. Quando o povo de Israel passa e atravessa o Yam Suf, o mar do infinito, eles passam então segundo as suas tribos, organizados. Entendeu isso? Então está acontecendo um milagre aqui, algo extraordinário. Está havendo uma transição aqui. Eles vão deixar toda a dor e vão para um lugar onde há shalom, onde há a proteção do Senhor. E é tão extraordinário que o mesmo Senhor que liberou a passagem de Israel segurou os egípcios. Ou seja, na hora da batalha final, Israel vai estar sendo protegido e o mundo vai estar sendo abatido. Eles vão tomar tanta pancada, mas tanta pancada. E por quê? Porque se voltam contra Israel. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, tem uma promessa e uma maldição. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É simples. O camarada quer matar os judeus. O que vai acontecer com ele? Vai morrer antes. Vai ser assim. Imagine que situação maravilhosa. Você está sendo guardado por um exército celestial que não permite que ninguém toque em você, para que você possa ter acesso a essa cidade, a Hadashah Yerushalayim. E isso já está determinado para mim e para você, só que nós precisamos manter a nossa obediência. Nós não podemos, de maneira alguma, achar que, tá tudo certo, tá tudo ganho, já eu vou ver a vida que eu quero. Não. Nós precisamos continuar vivendo uma vida de obediência. Veja só, enquanto eles estavam caminhando, do lado dos egípcios havia trevas, e do lado dos judeus havia luz. Tanto que os egípcios não conseguiram chegar nos judeus, quando eles estavam passando por esse lugar, porque eles não enxergavam. Mas na frente tinha luz. Veja se isso não é um milagre, irmãos. Então nós precisamos parar para compreender isso. Parar para entender que o Senhor, Ele ilumina o nosso caminho. Mas quando a pessoa não quer saber do eterno, a escuridão está sobre ele. Por quê? Porque ele está aliado a Satã, às trevas. Isso é simples da gente entender. Não há segredo nisso. Só tem dois lados, não tem um terceiro lado. Então, enquanto eu e você estivermos andando com Yeshua em obediência, a luz vai estar sempre nos guiando. Olha que interessante. Todas as vezes que nós estamos na escuridão e acendemos a luz, as trevas se dissipam. Mas quando não há luz, as trevas permanecem. Então, vamos tirar uma lição disso. Nós que andamos na luz, somos guiados pela luz. Tem uma expressão que é muito interessante e agora eu acho que ela cabe bem aqui para ilustrar isso.
Você lembra que de vez em quando você está passando por uma situação, a pessoa fala assim, eu vejo uma luz no fim do túnel. Lá está a solução. Por quê? Porque a luz está te mostrando o caminho. Entendeu isso? Yeshua, Or Haolam, a luz da eternidade, está nos mostrando o caminho. Ele está dizendo o seguinte, ó, enquanto vocês estão atravessando esse lugar para escapar do mundo, para escapar das trevas, para escapar dos egípcios, eu estou mostrando a luz e indicando para vocês o caminho. Não se preocupem, eu estou na frente aqui, eu estou com vocês. Meu Pai, que coisa linda. Isso é maravilhoso, isso é um princípio lindo que tem, mas que nós vamos entender e aplicar isso na nossa vida. Nós vamos orar e falar assim, Senhor, joga a luz diante dos meus olhos, para que eu enxergue essas realidades. Voltando, Moshe recebe a palavra do Senhor dizendo que o tetragrama estaria com eles. Ele se torna aquilo que eu preciso que ele se torne para mim e para você. Agora fica aquela coisa assim, mas e aí, Rabino, e os inimigos? Êxodo 14, 21 tem uma resposta linda, diz assim, Moshe chegou do lado de lá com o povo. Está escrito agora assim, então Moshe estendeu a sua mão sobre o mar e o Eterno, o tetragrama, fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Eles passam. Vão embora. Puf. Aí, vão fazer o que agora? Eles chegaram do lado de lá e quando eles chegam do lado de lá, o que aconteceu? E disse o Eterno a Moshe, estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moshe estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro dele. E o Eterno derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. O mesmo mar que se abre para Israel e eles passam a pés secos, agora se fecha com a ordem de Moshe que o Senhor disse que era para fazer. Agora o mesmo mar que protege Israel mata os egípcios. Que coisa tremenda! O Senhor usando o mesmo veículo que é o mar. A mesma situação natural, para um é bênção, para o outro é morte. E olhe, isso aqui é uma coisa tão tremenda que há muitos anos atrás acharam as rodas dos carros dos egípcios nesse lugar. Elas estão lá, debaixo da água ainda, para provar que aquilo que a Bíblia está falando é verdade. Você está entendendo? Olha só que coisa tremenda. Então, quando isso aconteceu, o que ocorreu? Os filhos de Israel começaram a cantar, a celebrar. Lembra do princípio dessa paraxá, lá em Apocalipse, eles cantando de alegria? Então, aqui, agora o povo começa a cantar de alegria. Olha só. Por quê? Porque o inimigo foi derrotado. E aqui, irmãos, não tem mimimi de dizer assim, tadinho deles, eles morreram. O senhor não podia ter feito isso com eles, podia só ter dado um empurrãozinho. Não, a punição aqui do Eterno é exemplar. Não ficou um sequer. Por isso, a gente tem que entender o seguinte, o Senhor, quando ele dá livramento para um, ele está julgando o outro. Todo o exército de Faraó, com seus carros, cavalos, tudo que eles tinham, morreram. Com um detalhe que eu preciso salientar aqui. Além deles serem mortos, a riqueza que estava nos carros e nos cavalos
foi arrancada deles e foi boiando para onde? Para o lado onde estava Israel. O mar, além de matar os egípcios, arrancou as riquezas deles e o mar entregou para Israel. Foi o despojo final que eles foram levar do Egito. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu estou dizendo. Quando o Senhor pune, ainda vem um despojo final na sua mão. Aleluia. Oh, aleluia. Isso é muito profundo, irmãos. Nós pararmos para entendermos a forma como o Senhor age nestas situações. Ele não só preservou Israel, ele não só guiou Israel, ele não só fez o que fez, inclusive o Midrash diz que as crianças, enquanto estavam passando, tinha criança que estava com fome, com sede. E o Midrash diz que do meio das paredes brotavam as coisas que as crianças queriam. Ah, Rabino, isso é lenda judaica. Não. Isso é o milagre do Senhor. Você acha que eu não vou acreditar numa coisa dessa? Tem gente que acredita em Papai Noel, acredita que coelhinho bota ovo de chocolate e o bicho já sai com o celofane tudo bonitinho e com fitinha. Tem gente que acredita nisso, eu não vou acreditar naquilo que a tradição judaica diz. Para com isso, é. Eles foram alimentados durante o caminho. As crianças comeram. Você está entendendo? Houveram milagres na travessia. Agora está acontecendo mais um milagre, só que não é para as crianças, é para os adultos. Os adultos vão se regozijar agora com os presentes que eles estão recebendo do Senhor. Aí você fala assim, Rabino, para que tanta coisa que eles receberam? Por que tanta riqueza está vindo para a mão do povo judeu? Eu vou te contar um segredo. Lá na frente eles vão construir o tabernáculo. Eles têm tanto dinheiro que eles vão dar. Liberalidade. Eles eram escravos e não tinham um centavo. Eles saem de lá de cabeça erguida e ricos. E além disso, eles saem com um coração transformado, generoso, para poderem entregar tudo que eles tinham ao Senhor, por conta dos milagres que eles estavam vendo acontecer. Para pensar. Por que nós não somos assim hoje? Por que nós somos tão apegados a coisas? A gente se apega a uma coisa, eu não posso, se eu entregar essa caneca aqui, eu não vou ter onde beber. Como assim? Esse povo não tinha nada, eles estavam com a roupa do corpo. Eles não tinham uma casa para poder morar, eles não tinham nada. Eles tinham barracas. Nem comida eles tinham para o caminho. E o Senhor vai suprir tudo para eles. Para pensar nisso. Quando chega nesse momento aqui, a Torá diz assim, eles começam a cantar e o cântico deles é: o Eterno é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Criador, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Elohim de meu Pai, por isso o exaltarei. De novo a palavra que salvação agora é Yeshua. E o verso foi cantado por eles, dizendo que o tetragrama se transformou em Yeshua. Oh, meu Pai, que coisa tremenda, que coisa linda. É por isso, irmãos, que a Torá, a Bíblia no original, ela tem outra dimensão. Outra dimensão. Para aquelas pessoas que eram os sábios da época, quando Yeshua nasceu, e quando Yeshua começou a fazer as coisas que ele fazia, eles devem ter lido a Torá e devem ter dito: ele é o homem. Ele se manifestou aqui, se manifestou aqui, se manifestou ali. Ele é o Mashiach. Não sei porque hoje muitas pessoas não conseguem enxergar isso.
enxergar a grandeza de Yeshua, a glória de Yeshua, o poder de Yeshua. Eu não entendo por que nós ficamos tão tímidos às vezes com isso. Não é possível. E eles cantaram aqui que eles fariam uma habitação para o Senhor. Então, os nossos sábios dizem que eles iam fazer isso e depois eles constroem o quê? O tabernáculo. Ou seja, eles já tinham no seu coração, eles já haviam um desejo do coração deles, eles teriam um local para que eles pudessem se reunir ali e louvar e bendizer o nome do Eterno. Moshe reconhece essas facetas da natureza do Eterno quando ele diz assim: o Eterno é homem de guerra, o Eterno é o seu nome. Êxodo 15, 3. Lembra que eu mostrei lá em Apocalipse Yeshua vindo para poder triturar os inimigos? Aqui está dito que ele é um homem de guerra. Ele é o general em chefe de todos os exércitos, conhecidos e desconhecidos por nós. Moshe, em Êxodo 15, 11, diz uma coisa tremenda, ele diz assim: ó Eterno, quem é como tu entre os poderosos? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? É por isso, irmãos, que quando nós conhecemos a Bíblia e temos um relacionamento com Yeshua, nós compreendemos que esses versos aqui diz respeito a ele. Você imagina Yeshua aparecendo nas nuvens dos céus e todo mundo olhando para cima e vendo a majestade de Yeshua chegando. Ele assentado sobre um cavalo, ele está com um talite, e no talite está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai ser um momento glorioso, irmãos. É por isso que a gente espera esse momento. É por isso que a gente ora pedindo ao Senhor que esse momento venha logo. Porque assim como aconteceu com Israel e eles se alegraram, eu acredito que quando Yeshua fizer isso na grande tribulação e salvar Israel, eu não sei o que vai acontecer depois, porque a Bíblia não declara isso. Mas eu imagino que vai haver festa na nação inteira, porque todo mundo vai ver. Eu imagino, hoje o nosso povo já dança na rua, acontece qualquer coisa, a gente já vai dançar na rua. O povo de Israel é assim. É um povo feliz, é um povo alegre. Eu imagino a hora que vem Yeshua, dando o livramento que ele vai dar, a alegria que vai se ter, a dança, o louvor, os regozijos, os gritos de alegria, de glória. Eu acho que vai se cumprir aquela profecia do profeta Zacarias que diz assim: olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão como quem chora pelo unigênito. É até difícil para mim falar isso, porque eu começo a imaginar a cena e falo assim: puxa vida, não precisava ser desse jeito. Não precisava ser com tanta dor, mas as pessoas não querem de outro jeito. Hoje nós olhamos para Yeshua, a gente já se alegra, a gente já pula, dança com ele. Oxalá a gente tivesse uma chance de estar perto dele, de poder celebrar junto com ele, de poder dançar, falar: Yeshua, deixa eu dançar com você. Mas não vai ser assim. Vai ser com pancada, muita dureza, com muita dor, muita morte. Então, irmãos, eu quero terminar essa ministração falando isso para você. Que a gente possa compreender que não precisa passar por tudo isso. Vamos só manter um padrão de obediência, de santidade, buscar a face do Senhor e pedir a Ele que nos honre participando do arrebatamento. Que nós sejamos transportados desse para o
para o mundo exterior, o Olam Rabá, o mundo vindouro, e lá nós possamos estar com Yeshua e nos alegrar com ele. Eu não sei como é que vai ser lá, eu tenho uma parca ideia, eu sei que nós vamos participar de uma grande ceia, um grande banquete, mas eu acredito que vai ter gente que não vai resistir. E em meio ao banquete vai se levantar e falar assim, Yeshua, a gente vai dançar. De alegria. Por poder ver aquilo que o Senhor está dando para nós. Porque eu digo a você, nós não somos dignos de receber isso. Mas a bondade e o amor de Yeshua são tão grandes, a ponto dele fazer isso com Israel. E dele preparar um local, uma terra, que mana leite e mel. E quando eles chegaram lá, eles viram isso. Promessa feita, promessa cumprida. Que assim seja nessa paraxá. E que essa promessa alcance a tua vida, alcance a minha vida. Em nome de Yeshua. Amém, querido? Que o Eterno te abençoe nesse dia. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite. Clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá, b'shem Yeshua Mashiach, amém, amém.